E aí, pessoal, vamos voltar aí para fechar a conta? Guerra, Segunda Guerra Mundial, tema esse extremamente longo, extremamente grande, cansativo, mas estou aqui para esclarecer vocês. A Segunda Guerra Mundial na Europa acabou. Hitler foi pro bonde, Karl Dönitz, almirante, que era o segundo na linha de sucessão, assina no dia 7 de abril de 45 a rendição alemã, fechamos a conta, sobrou a explicação sobre a guerra no Pacífico, que estava rolando simultaneamente, tá? Não acontece depois. Lembrem-se disso. Prestem atenção nas datas. Não acontece depois. Acontece simultâneo. Tem a guerra na Europa e a guerra no Pacífico. É por isso que é guerra mundial, né? Guerra na Europa, guerra na África, guerra no Pacífico. Guerra no Atlântico. Você teve navios brasileiros afundados durante a Segunda Guerra Mundial. Então você teve ações bélicas, não é? A América pode ser dito que foi atacada, já que o Japão ataca Pearl Harbor, que é tema de filme. Guerra no Pacífico. Ora, os japoneses conquistar a Ásia era o objetivo principal deles. O objetivo de conquista da Ásia, não é? E a partir de 30, como eles se tornam extremamente industrializados, fim da crise de 29, aquele quadro que eu já comentei sobre o período entre guerras, sobre a ascensão japonesa, possibilita que os japoneses vão morder todo o Pacífico, a Ásia, não é? Ora, o Japão faz a conquista da China em 37, uma invasão contra a China, e em 41 você conquista um território inglês, uma colônia inglesa, a Indochina, não é? A Indochina foi conquistada, foi tomada dos ingleses, domínio inglês, e os Estados Unidos, em represália, já que os Estados Unidos estavam apoiando logisticamente e financeiramente os ingleses, os Estados Unidos vão boicotar o negócio de petróleo e aço dos japoneses. Esse boicote vai botar uma forca no pescoço japonês. E essa forca vai dar um tempo aos japoneses. Pearl Harbor, no início do filme mostra isso. Os japoneses tinham poucas reservas de petróleo para as suas necessidades básicas. Então, era algo sem volta. Ou ia contra os Estados Unidos à guerra, ou minguava. Os japoneses fizeram um ataque a Pearl Harbor, onde estava concentrada toda a capacidade bélica do Pacífico dos Estados Unidos ali naquele momento. Toda a capacidade bélica americana estava concentrada em Pearl Harbor. Então, Pearl Harbor foi um golpe muito duro nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam produzindo reposição, equipamentos de guerra, munições, navios, aviões e blindados, mas naquele momento foi um golpe duro. Lógico que depois desse ataque a Pearl Harbor, e os Estados Unidos declarando guerra, Japão, e Itália e Alemanha posteriormente, você vai fazer a máquina de guerra americana bombar. Mas ali naquela hora foi um belo golpe. Foi um belo golpe planejado pelo almirante Yamamoto, o cara que era respeitado pelos japoneses e temido pelos americanos, não é? Ora, a figura da Guerra do Pacífico mostra que os japoneses, eles bateram mesmo, hein, ó. Império Japonês em 41, a maior expansão japonesa, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Ó, o Império do Sol, a conquista das Índias Orientais, a conquista da China, da Coreia, de tudo, das Filipinas, de tudo. Só faltou a Austrália ali, né, para acabar a conta. E, devido à declaração de guerra do presidente Roosevelt, tanto ao Japão e no dia seguinte a Alemanha e Itália, você começa a guerra declarada contra o Japão. O Japão, que em Pearl Harbor não tinha declarado guerra, tá? Fez um ataque surpresa, covarde, aos Estados Unidos, certo? Ora, em primeiro semestre, o Japão vai avançando, continua batendo nos americanos, continua pancando os americanos, e em junho de 42, na Batalha de Midway, uma batalha totalmente naval, com uso de porta-aviões, com uso esse de confronto entre as duas armadas, o Japão tem os seus principais porta-aviões destruídos e
vai ter uma derrota estratégica ali que vai custar o domínio no Pacífico. O Yamamoto comete um erro nessa batalha, em que se ele tivesse avançado mais uma onda, ele teria tido a possibilidade de derrotar os americanos. Mas acaba sofrendo uma derrota estratégica. O que é a derrota estratégica? É uma retirada em que você possibilita que o inimigo vai ocupar aquele território e vai ter como dar continuidade à sua campanha. Então era uma posição chave que o Yamamoto deixa escapar e que os japoneses vão sofrer duras penas. Vão sofrer duras penas, já que com o fim, o embate da guerra na Europa, como você começa a definir, e no Pacífico você começa sobre a liderança do Douglas MacArthur e do almirante Chester Nimitz, você vai começar a conquistar ilha por ilha no Pacífico, a dominar a guerra no Pacífico. Você tem uma relação muito grande de diversos fatores, como por exemplo, fatores humanos. Pensar que para cada japonês em combate, você tinha um japonês em solo, japonês como soldado para reposição. No caso americano era 1 para 30. Então você pensa aí que de que recursos humanos os americanos tinham larga vantagem sobre os japoneses. Larga vantagem sobre os japoneses. Ora, devido a esse tipo de derrota iminente, os japoneses já estavam em processo de derrota, já estavam em processo de derrota, já estavam em processo de problema, de quebra. Os japoneses em 44 começam a empreender as missões kamikazes. Aviões com dinamite e contra os navios americanos. Afundaram muitos navios americanos assim, mas eram missões suicidas, não é? Então você tem o uso das missões kamikazes. E com a conquista das Filipinas em 45 e a tomada de Iwo Jima e Okinawa, Japão começa a pensar na sua derrota. Mas os japoneses estavam lutando bravamente em cada ilha, em cada combate. Então os americanos estavam sofrendo muito para ganhar essa guerra no Pacífico. Ora, a invasão do território japonês era algo que foi pensado pelos americanos, mas devido às suas inúmeras perdas, os americanos usam a bomba atômica. Porque a guerra na Europa já tinha acabado. Os soviéticos já estavam livres, leves e soltos. E, lembrem-se, o medo dos comunistas. Lá do início da guerra. Legal. Lá do início da guerra, o medo dos comunistas. Legal, interessante. Pensa aí comigo. Eu uso a bomba atômica para fechar a guerra no Oriente e também para o quê? Para frear o avanço soviético. Então, eu tenho o uso da bomba atômica, ataque nuclear em 6 de agosto de 45, ataque a Hiroshima, a destruição de Hiroshima. Isso aqui está lá até hoje, que foi o único prédio em Hiroshima que resistiu à bomba atômica. E é lembrado como marco memorial dos sobreviventes da guerra, não é? A estrutura que permaneceu aí mais ou menos de pé, não é? E que até hoje está lá, vocês podem colocar, local, permaneceu de pé, memorial da bomba atômica, pererê, pererê, porque essa imagem, né, é uma imagem categórica, uma imagem que você sabe onde é que você está ali. A bomba Little Boy, tacadinho em Hiroshima. No dia 8 de agosto, os soviéticos atacam a Manchúria, então os japoneses já continuam sofrendo com a guerra. E no dia 9 você ataca Nagasaki. Dias depois, dia 14, o imperador rende o Japão incondicionalmente, fim da guerra no Pacífico, não é? E aí, eu queria comentar sobre algo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o seguinte, que para ir fechando já o tema, para ir caminhando o fechamento do tema, o trato de política de boa vizinhança. Já que falar de boa vizinhança, história do Brasil você tem isso, quando a criação do Zé Carioca, quanto a criação de símbolos e de personagens do cinema, Carmen Miranda, essas aproximações,
e da cultura, de aproximar a cultura americana com a cultura brasileira. Por exemplo, a figura do forró, né? Forró, que vem da palavra party, foral. É algo que... Forró. Forró. Né? Essa ideia parece brincadeira, mas não é. Então, você tem essa política de boa vizinhança que Roosevelt inaugurou em 1933 com o objetivo de quê? Com o objetivo de aproximar os Estados Unidos com os países latino-americanos. Então, você tem toda uma estrutura de o quê? De defesa da América. Após Pearl Harbor, em dezembro de 41, os Estados Unidos começaram a pressionar veemente os países latino-americanos a entrar na guerra. Porque, atacaram a América. Pearl Harbor, pererê. Só que quem mais foi influenciado por isso foi o Brasil. Argentina, Chile, foi se declarar guerra no final da guerra, não é? No final da guerra. Então, em dezembro de 41, Pearl Harbor atacada, os Estados Unidos começam a pressionar os países. Mas o maior controle mesmo vai ser pela Organização dos Estados Americanos. Órgão esse criado em 47 e um controle esse no mundo bipolar, no período da Guerra Fria. Então a política da boa vizinhança é aquela política de aproximar os americanos dos países latino-americanos. Beleza? Beleza. E a geopolítica do pós-guerra, que já começa a fechar bem o tema, não é? Bem o tema aí, temos algumas páginas a serem faladas, mas é rápido. Comparado aos outros pontos, é mais tranquilo. Ora, geopolítica da Segunda Guerra. O que a Segunda Guerra gerou? 60 milhões de mortos. As maiores baixas de russos e chineses. Então, daqueles que possuíam maiores recursos humanos. Certo? Ora, você teve uma guerra vencida por aqueles que possuem mais recursos de matérias-primas, soviéticos e americanos também. E o PIB americano virou a potência que é até hoje. Hoje, os Estados Unidos, claro, está sendo seguido pela China. Um pouco de atualidade. Mas o PIB americano cresceu só 85%. Só dobrou só em 6 anos. Bobeira. Coisa boba. Se antes vendia 10 bilhões, depois vendia 18 bilhões e meio. Bobeira. Poxa vida. Baseado no quê? Numa infraestrutura industrial, no pensamento bélico, no pensamento do conflito, no pensamento do combate. Não é? Você tem também o julgamento de Nuremberg nos dias 22 de novembro de 45 a 31 de agosto de 46, em que você teve o julgamento dos oficiais nazistas capturados, que todos eles argumentaram que estavam obedecendo ordens de Hitler, não é? E você teve enforcamentos, você teve punição a esses oficiais, não é? E algo importante aí, o mundo a ser dividido, não é? O mundo a ser dividido e o que fazer com esse novo mundo. Assim como foi feito quanto à Santa Aliança, não é? Quanto à reunião de pensar o mundo pós-Napoleão, foi feita uma reunião de pensar o mundo pós-Hitler. Foi feita uma reunião de pensar o mundo pós-Hitler. E pensar esse mundo pós-Hitler é começar a planejá-lo em 43, quando você teve a Conferência de Teherã, que definiu, por exemplo, o local da invasão da Normandia. O local exato, não é? E você também, lá, com essas divisões do mundo, com essas reuniões entre Churchill, Roosevelt e Stalin, você teve a criação de um órgão de defesa internacional para impedir eventos como a Segunda Guerra Mundial, a ONU, uma instituição de segurança coletiva, que teve como principal fruto a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, devido ao quê? Shoah, o Holocausto que eu já comentei aqui, não é? As reuniões em Alta, na Crimeia, em Potsdam, próximo de Berlim, definiram a divisão do território alemão. A Alemanha foi dividida em 4 fatias, franceses, americanos, soviéticos e ingleses, não é? Isso aqui já começa a conotar a bipolaridade do mundo que vai ser dividido de um lado entre comunistas e do outro entre capitalistas. Isso aqui já é os preâmbulos da Guerra Fria.
já é o preâmbulo da Guerra Fria, não é? Ora, o surgimento do mundo bipolar, de um lado o bom, de outro o ruim, de um lado o positivo, de outro o negativo. Professor, quem é o positivo e quem é o negativo? Depende do lado que você fala. Se você for comunista, eu sou positivo. Se você for capitalista, eu sou positivo. Tá entendendo? Então depende do lado que você fala. Do mundo bipolar. E os russos são bons, então os russos são positivos. E os americanos são bons, então os americanos são positivos. Mundo bipolar, o mundo do contrário, da Guerra Fria. Ou como Churchill disse, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. A cortina de ferro soviética. A cortina de ferro soviética. O Japão, devido à sua derrota à guerra, foi ocupado pelos americanos até 52. Teve um processo de democratização política para evitar qualquer tipo de ressurgimento de tendências como aconteceram antes. A China, depois da guerra, recomeça a Guerra Civil, que tinha sido interrompida em 37. Em 49, uma China que se torna comunista, sob a liderança de Mao Tse-tung, a República Popular da China, que até hoje está no poder, a figura de Partido Comunista Chinês, não é? A República Popular na China, uma ditadura de um único partido, tá? Uma ditadura de um único partido. O Partido Comunista Chinês, ok? Que teve como fundador disso aí Mao Tse-tung. O seu oposicionista, Chiang Kai-shek, foi para Taiwan, a ilha de Formosa, e foi ganhar apoio de quem? Dos americanos, não é? Na África, você, devido ao enfraquecimento da Europa, movimento de independência desde 47, com nacionalismo, com movimentos locais, com uma Europa que não tinha a menor condição de enfrentar os movimentos nacionalistas na África, de enfrentar, de combater os movimentos nacionalistas, o que permitiu o quê? Processos de independência. Diversos processos de independência no território africano. Beleza? Beleza. E, por fim, você tem aí o Oriente Médio, que também foi palco da Segunda Guerra Mundial, né? Ali a parte do Egito, a parte ali do Irã, que você teve ali embates, e lá você teve a aprovação da criação do Estado de Israel em 48. Resultado do Holocausto, os judeus não tinham um Estado, ó, judeus sem casa, sem Estado. Então, para evitar isso aí, você cria o quê? O Estado de Israel, que hoje está tendo um problema que se tem lá, né? Então você tinha pensado, não, os palestinos têm direito também. Mas, enfim. Então aqui eu contribuo com vocês com a Segunda Guerra Mundial, que gera uma gama de coisas. Por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48, criação da ONU, Estado de Israel, China, República Popular da China, uma gama gigante. Estados Unidos de liderança global, mundo bipolar, Guerra Fria, uma quantidade gigante de temas que podem ser construídos e podem ser vistos como frutos do maior conflito bélico da história da humanidade. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.